Certo, o tópico de hoje vai ser a doutrina de Balaão. E vocês vão entender como que ela se sustenta nas igrejas de vocês e como que ela está dentro das igrejas de vocês, do sistema religioso de hoje, que é falso. Mas antes disso, ou melhor, para falar sobre a doutrina de Balaão, a gente vai usar Apocalipse 2, onde Jesus repreende a igreja de Pérgamo e fala o seguinte: mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então esse é o tópico de hoje. Mas antes de entender sobre a doutrina de Balaão, vamos entender sobre a doutrina de Deus, certo? O que é ser salvo? Em 1 João 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso aqui não se aplica à pessoa que ainda não foi salva. Isso aqui se aplica à pessoa que já foi salva, que foi regenerada e que nasceu do Espírito Santo. Ela é filha de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então essa frase aqui está falando que o mundo, as pessoas do mundo, os pecadores, os carnais, não conhecem as pessoas que são chamadas filhas de Deus. Não só chamadas, mas que são de fato filhas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. E fala que os que estão na carne, as coisas do Espírito são loucura para eles. Quer ver? 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então vamos voltar. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu, não conheceu Jesus. Porque o mundo conhece o pecado, o mundo quer o pecado, o mundo não quer a luz. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que a gente há de ser? O que nós haveremos de ser? Imortais, glorificados, como Jesus. Nós vamos receber um novo corpo, nós vamos receber a imortalidade, nós vamos ser glorificados. E nós vamos reinar e ser também sacerdotes sobre a terra. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Então, haveremos de ser semelhantes a ele não está falando de ser santos, porque você tem que ser santo aqui e agora. Essa é a conversão, essa é a salvação. Então, não deixe eles, a falsa igreja te enganar, dizendo que você só vai ser santo quando Jesus aparecer. Não, isso aqui está falando num outro contexto. Está falando no contexto de receber a imortalidade, ser glorificado e ter um novo corpo, tá bom? E qualquer homem que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se você tem a esperança de ser glorificado, de ser um imortal, de ter a vida eterna com Jesus Cristo, você deve se purificar a si mesmo, assim como ele quem? Jesus, é puro. Então, apenas esse versículo já contradiz toda a sua falsa igreja e o sistema religioso, porque o sistema religioso diz que é impossível ser puro assim como ele é puro. O sistema religioso ensina você a duvidar do que Deus está falando através do seu apóstolo João. E se o sistema religioso ensina você a duvidar do que Deus está falando, será que o seu sistema religioso é de Deus? Versículo 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, ou é transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Primeiro eu preciso dizer, que faltou dizer, que a gente está usando a Bíblia King James 1611, não use outra. Tá bom? E o verbo que eles usam aqui na tradução da King James 1611 é carregar. Só que a King James 1611 é uma tradução da King James em inglês. E lá está escrito take away, que significa remover, tirar. Então, quando isso é interpretado da forma errada, o carregar, uma pessoa carnal pode entender: ah, então Jesus está carregando meus pecados, então eu posso continuar pecando porque ele vai continuar carregando meus pecados. Mas não é assim. Jesus veio te limpar, e te limpar significa tirar a sujeira de você, ele veio te purificar. Então por isso que o texto está dizendo: vós sabeis que ele foi manifestado, que Jesus veio para tirar os nossos pecados. E se os pecados forem tirados de você, significa que em você não há mais o quê? Pecado. Isso é ser salvo. É ser santificado e purificado. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Qualquer que peca, não o viu e nem o conheceu. Então, novamente, versículo após versículo, a palavra de Deus está quebrando a doutrina que é ensinada nas igrejas de vocês, que todos somos pecadores, mesmo debaixo de Cristo, mesmo cristãos, mesmo convertidos. Isso é errado. Isso é uma blasfêmia contra a palavra, é uma heresia. A Bíblia deixou claro que qualquer que permanece em Jesus, quem é santo, não peca. E que qualquer que peca, não viu e nem o conheceu. Por quê? Porque ele é santo e ele veio tirar os seus pecados para você ser limpo. E só assim você tem comunhão com Deus, porque Deus é limpo. Se tem sujeira em você, não tem como você ter comunhão com Deus que é limpo, porque ele é separado da sujeira que existe em você. Então, muito simples, né? Versículo 7. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. E isso já é o contrário, novamente, do que os cristãos, entre aspas, de hoje, deixam acontecer ao frequentar essas igrejas de hoje. Eles se deixam enganar com uma doutrina que não bate com a doutrina que está escrita na Bíblia, do Senhor, aquele que eles dizem que servem e que seguem. E a Bíblia continua dizendo: aquele que faz a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se você pratica, se você coloca em prática, se você faz a justiça, você é justo, assim como Cristo é justo. Mas, se há injustiça em você ainda, significa
que assujeirem você ainda. Então você não tem comunhão com Deus. Então isso aqui está falando que o justo só é justo se ele é 100% justo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Todo o texto está se concordando consigo mesmo. E o texto continua dizendo, aquele que comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio e para esse propósito o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Quando Jesus entra na sua vida, na vida de um pecador que é sujo, mas busca a salvação e quer parar de pecar, quer ser salvo, Jesus retira a coleira que o diabo tinha no seu pescoço. Ele destrói o poder do diabo sobre você. Essas são as obras do diabo. O poder do diabo te mantém em pecado. O poder do diabo fazer com que você continue obedecendo a ele, se curvando a ele, pecando. Então Jesus é a solução para que os filhos do diabo parem de ser filhos do diabo, porque Jesus tira o poder dos filhos do diabo sobre os filhos do diabo para que eles parem de pecar e sejam uma nova criatura. Nova criatura é essa que é nascida de Deus. E o versículo seguinte diz, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Essa é a nova criatura. Porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então aqui está a diferença das duas criaturas. Aquele que comete pecado é o diabo, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque houve uma conversão verdadeira. Ser convertido é ser transformado de uma coisa em outra. Versículo 10. Nisto, no que? No que acabamos de ler. Os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Então aqui não tem vírgula. É ponto final. Você entendeu como que se define uma pessoa salva e uma pessoa que está perdida? A pessoa perdida, ela ainda está cometendo pecado. Mas a pessoa que Deus salvou, parou de pecar. Não pelo poder dela, mas pela fé nela. Mas pela fé dela no poder de Jesus. Porque isso é crer de verdade. Se você apenas crê na existência de Jesus, mas não crê no poder dele, não adianta nada. Porque Jesus não existe sem o poder de Jesus para tirar o poder do diabo sobre você. Para que você nasça de novo e não seja mais um pecador. Aquele que não faz a justiça não é de Deus. A Bíblia também pode dizer aquele que não pratica a justiça não é de Deus. Praticar não significa sempre fazer, simplesmente colocar em prática, exercer, fazer. Aquele que não faz a justiça não é de Deus. Não fazer a justiça é igual ao quê? É igual a fazer a injustiça. Ou seja, não fazer a justiça significa ser injusto, que significa ser pecador. A Bíblia está se repetindo em outras palavras, dizendo que aquele que é pecador, aquele que é injusto, não é de Deus. E nem aquele que não ama o seu irmão. Então essa é a doutrina de Deus, que Deus te passou através do seu apóstolo João, muito claro, falando quem que é de Deus, quem que não é de Deus, o que é nascer de novo, o que é ser salvo e o que não é ser salvo. E para que Jesus veio? Jesus veio para tirar a coleira do seu pescoço, tirar o poder do diabo para você nascer de novo e não ser mais aquela antiga criatura que é separada de Deus porque está ligada com a sujeira. Tá bom? Então agora a gente vai para Números 22, porque a gente vai falar sobre a doutrina de Balaão. E eu vou ler rapidamente Números 22, depois eu vou pular para o Números 25, porque é muito extenso, só para você pegar a noção. Tá bom? Números 22, versículo 1 em diante. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, o filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos. E Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciãos de Midian, agora este grupo lamberá tudo que há ao nosso redor, como boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, o filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, Moabe estava com medo dos filhos de Israel, certo? Versículo 5. Assim ele enviou mensageiros a Balaão. Balaão era aquele profeta chamado pelo nome de Deus. Então tenha essa noção desde o início. Balaão era alguém chamado pelo nome de Deus para representar a voz de Deus. Assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso peço-te, vem agora amaldiçoar-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra, porque sei que aquele a quem abençoas está abençoado, e aquele a quem amaldiçoas está amaldiçoado. E os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian partiram com a recompensa pela adivinhação em suas mãos. Então eles iam pagar Balaão para que ele adivinhasse para eles, para que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. E foram até Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta que o Senhor me falar. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. E Deus veio até Balaão e disse, que homens são estes contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo, eis que saiu um povo do Egito, que cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os, porventura consiga vencê-los e expulsá-los. Então vamos ver o que Deus vai falar. Então Deus disse a Balaão, não irás com eles, tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. Então Deus falou, não amaldiçoa. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram, Balaão se recusou a vir conosco. E Balaque enviou mais príncipes, ainda mais honrados do que eles. E eles vieram até Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não deixes de vir até mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto vem, peço-te, amaldiçoa este povo. Então Balaque está insistindo, está tentando convencer, está tentando comprar Balaão, enviando homens com mais honra, para tentar convencê-lo de amaldiçoar o povo de Israel, os filhos de Israel.
E Balaão respondeu, disse aos servos de Balaque, mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles, porém a palavra que eu te disser, isso farás. E Balaão se levantou pela manhã, e selou sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe, e a ira de Deus se acendeu porque ele foi. Então, se você for retroceder um pouco aqui, Deus falou para não ir a primeira vez. E na segunda ele falou, tá, então vai. Significa que Deus mudou de opinião ou simplesmente deixou Balaão fazer aquilo que ele queria de fato? Por isso que Deus tirou. Porque Deus já tinha ditado a regra. E mesmo assim, Balaão foi de novo perguntar para Deus, o que eu faço? Tá bom, a ira de Deus se acendeu porque ele foi. E o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. E ele seguia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos estavam com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou mais adiante em um lugar estreito, onde não havia como se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. E o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, o que eu te fiz que me feriste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, porque zombaste de mim, quisera eu ter uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? E ele disse, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e ele inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. E o anjo do Senhor lhe disse, por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Por que o caminho de Balaão era perverso diante do anjo? E por isso também era perverso diante de Deus? Porque Deus já tinha falado para ele não ir. E Balaão foi de novo consultar Deus para ver o que ele faria. E Deus falou, tu quer ir? Então vai. E ele foi. Teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. E Balaão disse ao anjo do Senhor, eu pequei, porque não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se te desagradei, voltarei. E aqui continua dizendo, vamos só terminar o capítulo, e o anjo do Senhor disse a Balaão, vai com estes homens, mas somente falarás a palavra que eu falar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque, e quando Balaque soube que Balaão vinha, foi ao seu encontro até a cidade de Moabe, que está na fronteira de Arnon, na extremidade do território. E Balaque disse a Balaão, porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vistes a mim? Não sou capaz de te honrar? E Balaão disse a Balaque, eis que eu tenho vindo a ti, por acaso posso eu falar alguma coisa? A palavra que Deus puser em minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram até Kiriate Uzote. E Balaque ofereceu bois e ovelhas, e enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte, Balaque tomou a Balaão e o levou aos lugares altos de Baal, para que pudesse ver dali a parte mais distante do povo. Enfim, o que Balaque queria? Que Balaão amaldiçoasse os filhos de Israel, porque ele estava com medo de ser consumido pelos filhos de Israel, pelo exército deles. E então a gente vai pular direto para o número 25, para não ficar lendo muito, e a gente vai ver o resultado disso tudo. Versículo 1. Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E estas convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. Ou seja, o povo pecou. O povo se envolveu com quem Deus mandou não se envolver, e ainda assim cometeu sacrifícios para os deuses deles. E Israel se uniu a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então Deus, que disse que não queria amaldiçoar o povo, acabou se irando com o povo, que ele disse que não amaldiçoaria. E por quê? Porque eles se envolveram com aquilo que Deus falou para eles não se meterem, porque eles pecaram. E o resultado disso? E o Senhor disse a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor, diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. Qual o salário do pecado? É a morte. Então o que fez Balaão? Balaão era um homem chamado pelo nome de Deus, que devia ser fiel a Deus, mas ele fez o contrário da fidelidade a Deus. Porque essa foi a pedra de tropeço que Balaão lançou sobre os filhos de Israel, que Deus queria abençoar. Ele os ensinou a pecar. Ele disse que estava tudo bem. Ele fez o povo acreditar que estava tudo bem se envolver com o povo que não era o povo de Deus e pecar junto com eles. E aí, só aí, a ira do Senhor se acendeu contra as pessoas chamadas pelo nome do próprio Senhor. Porque Deus não se associa com o pecado. Então, a partir do momento que você ouve aquilo que não é de Deus, você já está sentando, você já está indo em direção ao diabo, você já está dando as mãos para o diabo. E a ira de Deus se acende contra você porque você se torna um filho da desobediência. E o filho da desobediência é o filho da ira. E isso está dito no Novo Testamento. Então, vamos para 2 Pedro de novo. A 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério e que não conseguem cessar o pecado, engodando as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos. Então, tendo os olhos cheios de adultério. Vamos simplificar isso aqui. Adultério é o quê? É pecado.
Então isso não está limitado ao adultério, mas sim ao pecado, porque o adultério não é a única coisa a qual Deus é contra. Deus é contra o pecado. Então aqui é apenas um exemplo focado em adultério. Então se a gente simplificar, tem os olhos cheios de pecado, e que não conseguem parar de pecar, e que não conseguem cessar o pecado. Você consegue identificar que tipo de pessoa é essa? Você consegue identificar que nas igrejas de hoje existem pessoas que estão cheias de pecado nos seus olhos, que vivem focando em pecado e que não conseguem parar de pecar? E o que o texto diz? Engodando as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos, os quais abandonaram o caminho direito, ou seja, não seguem o caminho de Deus, da santidade, e errantes, ou seja, em erro, seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Então, o salário da injustiça é aquilo que você obtém pela injustiça que você comete. A injustiça que Balaão cometeu foi lançar pedra de tropeço por ganância, pelo preço que ele ia ganhar de Balaque. Certo? Então, eles abandonam o caminho certo, eles não andam mais em santidade, não ensinam mais a doutrina certa, errantes seguem o mesmo caminho que Balaão, que amava o salário da injustiça. São pessoas que não conseguem parar de pecar, que têm os olhos cheios de adultério ou de qualquer outro tipo de pecado, e Deus chamou elas, ou as chamou de filhos malditos. Então, o que Jesus fala e repreende a igreja de Pérgamo? Vamos ler do começo. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está sentado. E tu retens meu nome e não negaste minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então, como a gente entende essa repreensão de Jesus ao povo chamado pelo nome dele? Eles têm no meio deles pessoas que sustentam e que ensinam, que propagam a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão, no caso específico, foi ensinar os filhos de Israel a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e cometerem fornicação. Só que isso aqui tem que ser aplicado no sentido espiritual e no sentido simplificado. O que em suma, Balaão ensinou os filhos de Israel? Ensinou-os a pecar. Comerem coisas sacrificadas aos ídolos era pecar. Cometer fornicação é pecar. Então, sempre que existe um pastor ou uma igreja que te ensina que está tudo bem você pecar, que Deus te perdoa todo dia, que é impossível ser perfeito, ele lança uma pedra de tropeço diante de você para que você caia. Caia no quê? Caia em pecado e caia na ira de Deus. Você se opõe a Deus através das suas atitudes. Então, qualquer pessoa que se diga representante de Deus, que ensina uma doutrina que é contrária àquela que a gente leu no começo do vídeo, doutrina essa que fala que aquele que comete pecado é do diabo, e que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, é uma pessoa que, assim como Balaão, ensina os filhos de Israel, que nesse caso e nesse contexto são os cristãos, a pecar. Eles ensinam que Jesus não falou sério quando ele falou: sede perfeitos, assim como o vosso Pai do céu é perfeito. Eles falam que é impossível ser perfeito. Eles ensinam qualquer coisa que é contrária à vontade de Deus, que é contrário ao Evangelho. Jesus mandou se separar de quem não quer andar com ele. E não importa quem seja essa pessoa. Pode ser da sua família, pode não ser da sua família. Jesus falou que ele veio trazer divisão, porque a luz não anda com as trevas. Ele falou o seguinte em Mateus 10:34. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Então a pessoa que ensina contrário a isso, já é uma pessoa que está seguindo o mesmo caminho de Balaão. Porque ela ensina você a não crer na verdade. E quando você não crê na verdade, você não segue a verdade. E quando você não segue a verdade, você segue a mentira. E quando você segue a mentira, você cai. E você está debaixo da ira de Deus. Por isso que as igrejas de hoje serão destruídas. O julgamento começa pela casa de Deus, que são as pessoas que usam o nome de Deus. E se elas estiverem em erro, elas vão pagar. Jesus continua dizendo: porque eu vim pôr um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos de um homem serão da sua própria casa. Mas o que dizem os seus pastores de hoje? Que Deus é amor. E eles pervertem o sentido de amor e dizem que amor é dar as mãos para as trevas. Eles dizem que amor é permitir e ter comunhão com pessoas que não andam conforme Deus mandou. Então eles pervertem a doutrina e são um reflexo de Balaão, lançando uma pedra de tropeço para você cair. Para Deus, em vez de te abençoar, te amaldiçoar. Para a ira de Deus se voltar contra você. Porque você se diz e é chamado pelo nome dele, mas você anda em desacordo com a vontade dele, que te mandou ser limpo e separado de tudo e de todos que são sujos. Jesus continua dizendo que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, sua família carnal não importa. Se eles não querem seguir a Deus, você tem que cortá-los fora. Porque se você não corta-os fora, significa que você os valoriza mais do que Jesus. Você valoriza mais as trevas do que a luz. E é em direção às trevas que seu coração está voltado. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Então, se você não está disposto a tomar a sua cruz e se separar de todas as pessoas que não querem andar com Jesus, Jesus falou que você não é digno dele. O que encontrar a sua vida, perdê-la. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. Então Jesus está falando claramente que você deve perder a sua vida por causa dele, ou seja, para andar na luz, para andar conforme a vontade dele, para andar em santidade e obediência, para que assim você encontre a sua nova vida, para que assim você se torne uma nova criatura que será herdeira da vida eterna, para que assim você seja puro, assim como ele é puro, como ele te mandou ser.
Entendeu? Então toda pessoa que ensina contra isso, ensina contra Deus. Então em 1 Timóteo 3, a gente vai ler o seguinte: se alguém ensina de outro modo e não consente com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, ruins suspeitas, contendas perversas de homens corruptos de entendimento e destituídos da verdade, supondo que lucro é piedade. Aparta-te dos tais. Então, do começo, vamos de novo. Se alguém ensina de outro modo e não consente com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, o que é piedade? Piedade não é o sentido atual que dão para piedade, que é sentir pena, que é sentir ter misericórdia do próximo. Não, piedade aqui tem um sentido muito mais profundo. Piedade é uma devoção completa a Deus, de modo que você anda do jeito que Ele mandou, em santidade, como um sacrifício vivo, separado de tudo que é sujo e de todos que são sujos que não querem andar conforme Ele. Você vai ser um sacrifício vivo, você vai se negar a si mesmo, e você vai usar da sua abundância para suprir a necessidade do próximo, seja ele quem for, na medida do possível. Entendeu? Isso é piedade. Ser um sacrifício vivo a Deus, dedicado completamente a Deus. Não é só sentir pena do outro. E quem não consente com isso, que o cristão é santo, que o cristão é obediente, que o cristão é um sacrifício vivo a Deus, e ele se nega a si mesmo, significa que essa pessoa é o quê? É orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias. O que é porfia? Bate-boca, injúrias, ruins suspeitas, contendas perversas de homens corruptos de entendimento. Ou seja, o entendimento deles é corrupto, é errado, é cheio de perversão, não é conforme, não é reto, não é conforme a vontade de Deus, não é conforme a doutrina de Deus. E destituídos da verdade, eles não têm a verdade, embora eles achem que a tenham. Por quê? Porque as atitudes e os ensinos e as doutrinas deles são contrárias à verdade. Porque eles, está dito aqui, eles não consentem com essas palavras de Jesus, eles não aceitam o que Jesus falou. Eles não aceitam o arrependei-vos e obedecer ao Evangelho. Eles não aceitam ser santos porque eu sou santo. Entendeu? E aqui termina dizendo, supondo que lucro é piedade, aparte-te dos tais. Então, saia do meio de qualquer pessoa que não consente com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina que é segundo a piedade diz, novamente, eu leio para você, qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O que Jesus falou em Lucas 6,40? O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Quem é o mestre? Jesus é o mestre. O discípulo é aquele que segue o mestre. Todo o que for perfeito será como o seu mestre. Os seus pastores ensinam vocês a duvidar das palavras de Jesus. Ele diz que é impossível ser perfeito, que é impossível ser santo, que a gente só vai ser santo no céu. Bom, vocês estão seguindo então a doutrina de Balaão, que nada mais é do que a doutrina da serpente. Porque Deus falou uma coisa e a serpente diz outra e convence a pessoa a seguir o outro caminho. Então rapidinho a gente termina com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Esse foi a ordem de Deus, o comando de Deus para Eva. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então a serpente está ensinando Eva a negar a Deus, a negar o comando de Deus. Quando você nega o comando de Deus, você nega a Deus. E se você nega a Deus, você vai seguir o erro. Então, aqui, continua dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então agora o diabo começa a ludibriar Eva, a enganar Eva, a tentar convencê-la com palavras, a desobedecer a Deus. É a mesma coisa que dizer, que o seu pastor dizer, olha, não tem esse negócio de ser perfeito, a gente sempre vai pecar, a gente vai morrer sendo pecador, mas Jesus é bom, Jesus é amor, pode continuar no erro, ou tá tudo bem, é assim mesmo. Isso é a mesma coisa que a serpente falando para Eva, que não é bem assim, certamente não morrereis. E o texto continua, e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam luz e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Ou seja, desobedeceu a Deus porque ouviu a serpente. E hoje a serpente está camuflada de pastor de igreja. São os tais lobos em pele de cordeiros, são cegos, guias de cegos, e Jesus falou que se um cego guia o outro, ambos cairão na cova. Então se você não quer cair na cova, você tem que se guiar pelo mandamento de Deus, pelo comando de Deus, pelo que a Bíblia falou para você ser. A Bíblia mandou você ser separado, você ser santo, e a Bíblia mandou você se separar de todos os vasos de desonra. E agora sim a gente termina falando isso. Versículo 19 de 2 Timóteo 2. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, se você diz que é de Deus, você tem como obrigação se apartar, de se separar de todo pecado, de toda sujeira. E não só disso, mas também das pessoas que são exatamente isso e que seguem isso. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será, porque ainda não é, vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Ou seja, você precisa se purificar da sujeira e dos sujos, para que assim você seja um vaso de honra, e assim você seja santificado e idôneo, adequado para o uso de Jesus Cristo e preparado para toda boa obra.
Do contrário, tudo que você acha que tem é vão. Se você ainda está ligado com a iniquidade, ou seja, com o pecado, você não tem a Cristo. Se você ainda está ligado com o pecador, você também não é santificado. Porque pecador é vaso de madeira e de barro. Pecador é vaso de desonra. Então não importa se eles se dizem membros da casa, da grande casa de Deus. Não importa se eles dizem que são filhos de Deus e seguidores de Cristo. Porque pelos frutos é que a gente conhece a árvore. Então dizer e fazer são duas coisas diferentes. Jesus falou, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou você se separa do pecado e de todos os pecadores, ou você está debaixo da ira de Deus e você vai pagar. Qualquer coisa, manda mensagem no Instagram.